Olá pessoal, gravando então mais um vídeo sobre os assuntos da espiritualidade para o público em geral, onde estarei hoje falando então mais uma vez sobre assunto onde eu busco trazer um conhecimento mais aperfeiçoado, mais atualizado. Meu nome é Jocir Sartor e eu estou então trazendo hoje o assunto a espiritualidade e os extraterrestres. Eu sei que é um assunto bastante polêmico, onde a maioria das pessoas não tem muito conhecimento e muitos até receiam esse assunto ou levam para o lado da fantasia, mas realmente quando se começa a pesquisar sobre esse tipo de assunto, se vê que faz muito sentido, inclusive com informações de fontes seguras, fontes sérias, honestas. Então aqui, já de início, essa foto inicial aí que eu coloquei o título do vídeo de hoje, é uma foto que eu tirei de um objeto em céu noturno, obviamente, onde mostra a câmera colocada na posição de exposição B, é quando o diafragma da câmera fica aberto e ela fica captando quando um objeto está em movimento, qualquer objeto em movimento. E aí vocês podem ver que esse objeto fez vários movimentos, todas essas partes aqui que aparecem com esses riscos em branco são os movimentos que o objeto fez dentro de um período de uns 10 minutos mais ou menos. Então cada risquinho desse que vocês veem na foto são os movimentos que esse objeto, podemos chamar de objeto voador não identificado, podemos chamar de uma nave que se manifestou um dia desse ano, uma noite desse ano. Então, segundo dados dos astrofísicos, pelo que eles sabem até agora, existem na nossa galáxia, a Via Láctea, em torno de 200 bilhões de estrelas. Imaginem quantos planetas giram em suas órbitas ao redor de cada uma dessas estrelas. Também, segundo os astrofísicos, existe no universo cerca de 300 bilhões de galáxias. Olha o número gigantesco. Quando pararmos para pensar, para analisar esses números, vocês imaginem a quantidade de planeta que gira ao redor de cada uma dessas estrelas. Então, se só na nossa galáxia existem em torno de 200 bilhões de estrelas, imagina a quantidade de planeta que gira ao redor de cada estrela, a quantidade de diversificação de vidas. Mas, no entanto, apesar dessas estimativas científicas, muitos cientistas e grande parte da humanidade ainda acredita que apenas esse ínfimo planeta, chamado por nós de Terra, seja o único orbe com vida inteligente. Incrível, né? Então, muitas pessoas dizem que não acreditam em vida extraterrestre inteligente, em seres extraterrestres, porque não estão a par desses números, dessas evidências, embora a ciência não admita oficialmente a existência de seres inteligentes extraterrestres, né? E aqui eu coloquei uma foto então para ilustrar uma das tantas fotos que tem do cosmos, né? Com as bilhões e bilhões de estrelas. Aqui nessa foto, essa ilustração, melhor dizendo,
vemos aqui a Terra, esse ínfimo pontinho aqui. Vemos ao lado a comparação com o tamanho do planeta Júpiter. E ao lado do planeta Júpiter vemos o Sol. Então vocês veem o tamanho da Terra, esse pontinho minúsculo, perto do Sol, e o Sol não é das maiores estrelas que existem no universo. Aqui nessa outra ilustração podemos observar uma comparação também com o planeta Júpiter, esse pontinho minúsculo, o nosso Sol. Aqui a estrela Sirius, que é muito maior que o Sol, e a estrela Pollux, muito maior que Sirius. Então vocês já observam, fazendo uma comparação com Júpiter e com a própria Terra, que nem aparece nessa comparação. E a estrela Arcturus, que é uma gigante vermelha, e que tem cada uma dessas estrelas, assim como outras tantas, tem o seu sistema solar, seu sistema de planetas girando ao redor. Aqui nessa ilustração também a localização provável aproximada de onde estamos em relação ao universo, onde mostra o balãozinho aqui. Então nosso planeta Terra estaria localizado aqui dentro da galáxia Via Láctea, apenas dentro dessa galáxia. Olha o tamanho da coisa, né? E aqui nesse esquema é mostrado um mostrador espectral, ou seja, um mostrador de cores de cada estrela. Cada pontinho que vocês veem, cada colorido desses são estrelas, são aglomerados de estrelas, onde a Via Láctea estaria aqui no centro, e ao redor dela é um mapa traçado da localização de milhares e milhares de outras estrelas e galáxias. Então, conforme a cor, mostra os tipos de gases que formam essas estrelas e os aglomerados e superaglomerados. Eu coloquei isso para vocês terem uma ideia da quantidade de estrelas, quantidade de planetas que existem nesse universo. Aqui quatro estilos de galáxias em esse formato espiral, em formato de barra, em formato irregular e em formato elíptico. Então todas essas galáxias terminam existindo em vários estilos, em vários desenhos, a se espalharem pelo universo. E lembrando que dentro de cada uma dessas galáxias existem bilhões de estrelas. E aqui vamos vendo então em algumas fotos esculturas maias que mostram possíveis seres e veículos extraterrestres que o povo maia antigo que habitou a região da América Central. Então vocês observam uma prova, uma evidência nesses objetos aqui, onde podemos ver muito claramente o formato de espécies de aviões ou de naves. Como poderia um povo tão primitivo, embora ele fosse avançado para sua época, ter conhecimento desses formatos de veículos em épocas muito remotas, onde só no século XX é que foi se conhecer aviões, e mesmo assim vocês percebem que esses formatos são de aviões bem mais modernos, mais recentes para a nossa tecnologia atual.
Aqui vemos bonecos que foram esculpidos, onde evidenciam possíveis astronautas. Vocês reparem os detalhes dessa escultura, como se fosse uma roupa espacial, com um astronauta dentro. Aqui também parecido, da mesma forma, uma máscara, algum tipo de cinturão, algo parecido. Uns equipamentos que, da mesma forma, encontramos hoje nos astronautas da nossa época, né? Aqui uma pequena escultura simbolizando um provável OVNI, um provável disco voador ou nave, ou UFO também, como é chamado, né? E aqui um ser sentado naquilo que seria também um tipo de um foguete, um tipo de uma nave para uma pessoa só, um piloto só. Então, mais uma evidência de que um povo tão antigo como o Maia, que tinha bastante conhecimento de astronomia, astrologia, que fazia os seus calendários baseados nos ciclos solares e lunares, tinham seus deuses cultuados nos templos, que faziam curas impressionantes para a época e que certamente tinham inspiração do plano espiritual superior, no auge da civilização, porque depois houve uma decadência, uma queda, mas evidenciando aqui que realmente, no mínimo, é curioso mesmo que, se quiser ignorar que eles se basearam em extraterrestres, qual seria a explicação deles naquela época fazerem essas esculturas com essa característica, com essa evidência? Aqui temos uma pintura de um quadro de 1486 do pintor italiano Carlo Crivelli, que pintou o quadro chamado A Anunciação de Maria. Então, o que existe nesse quadro que evidencia o conhecimento, o avistamento de naves que sempre existiram em todas as épocas, né? Como naquela época, obviamente, não existiam filmadoras, máquinas fotográficas. O que as pessoas se limitavam a fazer? A desenhar ou a descrever em textos certos avistamentos. Então aqui esse pintor se inspirou. Vejam bem aqui a evidência de uma nave aqui, bem destacada, né? E essa nave emitindo uma luz, um raio de luz, um raio de energia, que então, entrando por esse orifício, alcançaria essa pessoa que ele identificou, denominou como Maria, Anunciação de Maria. Maria, provavelmente mãe de Jesus, pela tradição católica, e ela então recebendo uma inspiração, uma energia superior. Então vejam que interessante a evidência aqui de uma nave transmitindo todo um fluxo energético, como inspiração, como uma energia superior. Nessas outras duas ilustrações eu coloquei aqui esse quadro aqui como O Milagre da Neve, do pintor Masolino da Panicali. Retrata a lenda de uma nevasca que aconteceu em Roma em pleno calor de um dia de verão, em agosto do ano 400 depois de Cristo. Então, no quadro, enquanto os habitantes da cidade estariam observando esse fenômeno, que várias pessoas, que ele pintou, esse fenômeno meteorológico incomum, ele descreve como Jesus e Maria aqui estariam sentados numa nuvem observando a cena. Parece que o pintor quis retratar uma nave com dois seres aparecendo. Eles estariam pairando sobre a multidão juntamente com outras inúmeras naves. Então vocês observem aqui
a princípio, esses dois seres, que foi interpretado como Jesus e Maria, mas dois integrantes, dois pilotos dessas naves, e eles então fazendo algum gesto, algum movimento, e vocês observam essa pintura que fez, como se fosse uma nuvem, mas notem o desenho que é bem típico de um formato de nave, aquele formato tradicional de disco. E aqui ao fundo outras tantas, né? Outras tantas possíveis naves, outras tantas possíveis OVNIs desenhados por esse pintor. E aqui, essa nevasca certamente seriam energias que as naves emitiram, energias sobre a população, energias positivas, benéficas, pois que as pessoas estão bem aqui, estão admiradas, estão observando esse fenômeno. E obviamente não poderia ser uma nevasca em pleno verão, como descreve os relatos referentes a essa pintura de Masolino. E aqui no quadro de baixo, um outro quadro medieval, aparece o que seria Maria e ao fundo uma nave sendo observada por alguém. Então vocês observam esse pontinho escuro aqui em destaque, e um possível homem, um possível ser avistando essa nave, e aqui a nave pintada em destaque. Então, o que seria esse ponto todo cheio de possíveis luzes, possíveis raios ao redor, se não uma nave avistada por esse pintor, e que ele quis colocar, quis retratar dentro de uma história, dentro de um quadro pintado, inspirado. Então aqui um pequeno texto: os UFOs são manifestações físicas que não podem ser compreendidos separados de suas realidades psíquicas e simbólicas. O que vemos aqui não é uma invasão alienígena, isso é um sistema espiritual que age nos humanos e objetiva os humanos. Isso foi dito pelo Dr. Jacques Vallée, um astrofísico canadense. Então ele é um pesquisador desse fenômeno de OVNIs, pesquisador do fenômeno UFO. Há muitas décadas ele vem pesquisando esses fenômenos todos. Então, diante dessa grandiosidade cósmica e das evidências de avistamentos de naves extraterrestres, bem como contatos com seres extraterrestres em várias épocas registradas em pinturas e textos ao longo dos séculos da história dessa humanidade, os UFOs, que em inglês é Unidentified Flying Object, ou seja, objetos voadores não identificados, ou OVNI em português, ou denominados com novas nomenclaturas que hoje estão sendo usados por ufólogos, cientistas e militares, tem se tornado cada vez mais comum o registro das naves e até mesmo de seres que estão atuando em nosso planeta. Ao contrário do que os filmes de ficção científica, na sua maioria, sempre passaram a ideia de invasão de seres alienígenas desejando destruir a humanidade, dominar o planeta para obter fontes de energias em minerais, água, etc., ou simplesmente querendo habitar nosso planeta com enredos que já foram explorados inúmeras vezes. Tudo leva a crer, analisando a questão, que se esses extraterrestres, caso quisessem dominar a Terra para explorar os recursos naturais ou aniquilar a humanidade, com certeza já teriam feito há muito tempo. O que não é abordado nos livros e filmes desse gênero é que não estamos à revelia fazendo parte do universo, ou abandonados simplesmente à sorte.
considerando que tudo está interligado, que somos obra de uma inteligência suprema, embora muitos não considerem cada ser, bem como cada planeta, estrela ou galáxia, está sob coordenação de seres de níveis evolutivos muito superiores a nós aqui na Terra. Então, podemos ter a nítida impressão, a evidência dos fatos, né, de que, ao contrário que o pensamento materialista alimenta, de que estaríamos todos vulneráveis a esmo de sermos atingidos por asteroides, meteoros, extraterrestres que viriam à Terra, como eu descrevi ali, para invadir a Terra, explorar, escravizar, quando na realidade o contexto do todo, a realidade que vivenciamos é muito diferente, é uma realidade superior, uma realidade que podemos chamar de espiritual, onde a espiritualidade coordena todos esses movimentos e nada, absolutamente nada, é por acaso. Então, continuando o texto, no movimento contínuo da evolução, um sem número de seres vão fazendo suas caminhadas evolutivas em inúmeros tipos de planetas mais ou menos evoluídos, mais ou menos densos. Nada existe por acaso, desde uma simples e pequena flor, uma formiga, um elefante, um ser humano, um planeta, uma estrela, tudo está sob a regência de inteligências muito superiores às nossas. Quando se começa a descobrir por pesquisa e informação presente em fontes seguras, fontes mais avançadas, chamadas de não oficiais porque a ciência não confirma, o poder, os militares não confirmam, né? Salvo algumas situações, começamos a entender melhor o que acontece até hoje, pois vemos os meios oficiais, sejam eles, como eu disse, né, ciências, militares ou as religiões, com raras exceções, fazendo uma constante manipulação de dados, trazendo a desinformação. Algumas pessoas costumam perguntar, mas por que fariam isso? Acontece que no momento que se investiga, que se obtém informações e se questiona os porquês dos porquês, isso começa a fazer com que se pense sobre o sistema de vida, os valores, as pseudo-verdades que foram sendo passadas gerações após gerações. Nessa manipulação de informações, topamos com o interesse de não esclarecer e até mesmo ridicularizar, que é o que muitos fazem quando uma pessoa toma coragem de dizer que viu e ou fotografou ou filmou uma nave ou ter tido algum contato com seres não terrestres. Claro que é sempre importante termos um senso crítico e o discernimento sobre os relatos, fotos, vídeos, distinguindo aquilo que é real daquilo que é fantasia, pois sabemos que o ser humano, por natureza, adora mistificar os assuntos e levar para o lado do sensacionalismo vazio. Muitas vezes são divulgadas fotos, depoimentos e vídeos falsos. Isso é uma coisa que temos que sempre... Quem começa a pesquisar mais a fundo, a observar em detalhe, sabe, começa a identificar o que é falso, o que é verdadeiro. Uma coisa muito sensacionalista, muito oba-oba, com certeza não é verdadeira. Mas, quando investigadores considerados mais sérios, como o ex-militar norte-americano Luiz Elizondo, que fez parte da inteligência militar dos Estados Unidos, vem a público com uma equipe formada, entre outros, por Chris Mellon, que foi diretor do Comitê de Inteligência do Senado norte-americano, falando da veracidade de várias filmagens feitas por pilotos de caças dos Estados Unidos, onde filmaram alguns OVNIs. Tudo isso se somando à confirmação do Pentágono
de que aqueles vídeos, entre outros tantos, são reais, ficando tão evidente que não conseguem mais esconder do público em geral essa realidade. Não se trata de teorias e conspirações especulativas, como certas mídias tratam do assunto, sempre querendo deixar todos naquele patamar do nebuloso, levantando inúmeras dúvidas e pouco esclarecendo aqueles que buscam algum tipo de informação esclarecedora. Para quem começa a pesquisar e se inteirar sobre o assunto, pode-se perceber que existe uma determinação por parte daqueles que detêm o poder de não esclarecer, de deixar sempre o público na dúvida, na posição do será que é verdade? Será que é mentira? Mas arrisco informar que existe o lado da espiritualidade que passa a explicar de forma coerente para aqueles que ousam dar alguma abertura de um conhecimento passado em livros mais avançados, psicografados ou recebidos intuitivamente por certos médiuns ou grupos, vindo esclarecer aos poucos o que hoje acontece em relação a esse polêmico assunto. Livros como A Vida no Planeta Marte, ditado pelo espírito Ramatiz, o médium Hercílio Mais, que foi psicografado ainda na década de 1940. Livro Cartas de uma Morta, ditado pelo espírito de Maria João de Deus, que foi a mãe de Francisco Cândido Xavier, psicografado em 1935. Obras que trazem informações de outros mundos, outras realidades espirituais vividas, incluindo, entre outros, o documentário Data Limite, que aborda muito bem essas questões. Para quem ainda não assistiu Data Limite, tem o depoimento de vários ufólogos e pesquisadores espiritualistas que falam também. Tem alguns trechos de vídeo do Chico Xavier, quando ele foi gravado aquele programa Pinga Fogo, em 1971, onde ele fala das evidências da existência de vida extraterrestre inteligente. Temos também o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que menciona a evidência da vida extraterrestre em respostas do chamado Espírito da Verdade, que foi uma hierarquia que respondia às perguntas de Kardec. Incluo também a obra literária de José Trigueirinho Neto, Teosófico, que com seu grupo recebia os textos de amigos maiores, onde são descritos locais de atividades extraterrestres maiores nesse planeta e o porquê disso acontecer. Livros como Aurora, Os Jardineiros do Espaço, Segredos Desvelados, Os Oceanos Têm Ouvidos, entre muitos outros. Além, é claro, de imensa literatura de ufologistas que escreveram livros sobre o fenômeno que é mais pesquisado e registrado por eles num nível físico, material. Então, pesquisadores como o astrofísico Joseph Allen Hynek, que trabalhou por mais de 2 décadas para o governo norte-americano e liderou o chamado Projeto Livro Azul, que tinha o objetivo de desacreditar propositadamente todos os depoimentos e fotos tiradas desde os anos 1940 até o final desse projeto em 1969, isso lá nos Estados Unidos. Hynek, que aparece aqui de cavanhaque, investigou tantos casos que passou a ser um defensor do fenômeno OVNI. Diante de tantas evidências, por conta própria, criou um instituto de investigação com toda uma metodologia de classificação dos tipos de contatos entre extraterrestres e os terrestres. Foi ele que criou a nomenclatura de contatos imediatos de 1º grau, de 2º grau, de 3º grau, de 4º grau, entre outros tantos detalhes. Virou uma ciência investigativa. Outro que menciona é o astrofísico e ex-astronauta norte-americano Edgar Mitchell, que recentemente desencarnou,
que também criou seu próprio instituto de investigação, esse que aparece aqui à direita. A lista é grande de nomes sérios que investigaram e investigam até hoje o assunto vida inteligente extraterrestre e seu envolvimento nesse planeta. Os investigadores e pesquisadores de credibilidade usam o embasamento científico e ou espiritual, sem mistificação, sensacionalismo ou interesse financeiro. Isso é bem importante termos em mente. Sempre houve uma manipulação mental de parte dos governos interessados em negar a veracidade do assunto, que fez com que a mente humana aceitasse essa negação. A prova é que, ao se falar sobre vida inteligente extraterrestre, a grande maioria das pessoas terminam ironizando e desacreditando essa realidade. Sobram apenas dúvidas. Isso acontece porque as mentes negativas que habitavam nesse planeta antes da limpeza das zonas inferiores, somadas às mentes negativas daqueles que ainda estão encarnados, sempre preferiram deixar a humanidade extremamente bitolada em vários assuntos, não incentivando uma análise e investigação, pois a maioria do público se acomoda naquilo que é dito pelos especialistas, que estão comprometidos com os poderosos e se acomodam, pois questionar e investigar dá trabalho. E como dá trabalho, precisa tempo e vontade para discernir, inclusive, o que é real e o que é fantasia. Com a tecnologia que a maioria das pessoas tem hoje em mãos, através de celulares, filmadoras, máquinas fotográficas, a proporção de registros de avistamentos aumentou bastante. Sempre é aconselhável termos cuidado ao interpretar esses objetos, pois podemos volta e meia confundir equipamentos terrestres, como aviões, helicópteros, drones, satélites, com os OVNIs. Quando são OVNIs, por experiência própria, e pelo que eu tenho estudado, os OVNIs são bastante evidentes, porque eles trazem movimentos rápidos, movimentos específicos, sobe e desce, vai para a direita, vai para a esquerda. Eles têm variação de cor, variação de brilho. Isso falando dos objetos vistos no céu diurno ou noturno, né, com muitos relatos, muitas filmagens mostram, né? E se entrarmos no detalhe dos contatos mais diretos, os de terceiro, quarto grau, então aí a evidência é óbvia, né? Descer uma nave, sair seres de dentro dessa nave e contatar com terrestres, é óbvio que não pode ser veículos ou equipamentos terrestres, né? Como muitos gostam de afirmar. Então aqui temos uma foto, uns casos de avistamento de OVNI, desta vez filmado por um piloto de caça F-18 da Marinha dos Estados Unidos, em novembro de 2004, na costa do México, próximo à ilha de Guadalupe. Esse vídeo foi liberado pela Marinha dos Estados Unidos, US Navy, que confirmou a veracidade do vídeo. Veja bem, a Marinha dos Estados Unidos confirmou a veracidade do vídeo. Então não é nenhuma montagem, não é edição de imagem, não é balão meteorológico, não é drone. Essa notícia foi divulgada pela mídia mundial em 18 de setembro de 2019. Então, praticamente 2 anos atrás. Foi muito falado, foi matéria de vários documentários. E aqui uma foto de um OVNI avistado sobrevoando o aeroporto de Hangzhou, Chaoshan, na Índia. Essa imagem aqui de um gigante OVNI, né? Um dos formatos que costumam aparecer, que são chamados charutos, porque eles são compridos, e aqui no meio uma saliência com algumas luzes.
e me parece que também emitindo algum tipo de energia luminosa. E embaixo uma matéria sobre um UFO que foi captado pelas câmeras da NASA, do satélite que fica observando, monitorando o Sol, o satélite SOO, em 18 de janeiro de 2001. Então aqui aparece o objeto visto de longe e aquele ampliado. Então esse objeto estaria entre a Terra e o Sol, estaria no espaço. E como esse satélite SOO ele fica monitorando o Sol, as explosões solares, as características, segundo após segundo, ele terminou pegando esse objeto que pelo jeito é enorme, e os especialistas, a própria NASA falou que não poderia ser um objeto terrestre e tampouco algum tipo de satélite pelo tamanho e a característica que ele apareceu. Então, basicamente é isso. Quis trazer para vocês um pouco resumo de informações sobre o assunto, que é bastante vasto. Eu estudo há muitos anos esse aspecto da ufologia, unida à espiritualidade, unida às informações que vêm desses seres que estão bem longe de quererem fazer o mal para a humanidade. Pelo contrário, eles estão colaborando com a mudança que estamos vendo aí, que está acontecendo bem rapidamente no planeta, com as mudanças climáticas, as manifestações de terremotos, vulcões, furacões, tornados, fenômenos que até há pouco tempo não aconteciam em certas regiões do planeta, agora estão acontecendo de uma forma bastante comum. Fenômenos raros, como a tempestade de poeira, que se viu agora recentemente ali no interior de São Paulo e Minas Gerais. Então, evidenciando toda uma transformação que está ocorrendo, e essa transformação está visando a elevação do padrão vibratório, a elevação do estilo de vida do planeta Terra, quer essa humanidade aceite ou não. Então, é uma necessidade evolutiva do planeta, e nós, como humanidade, estamos vivenciando essa mudança, essa transição, como dizia Chico Xavier, do nosso planeta saindo de provas e expiações para entrar num planeta de regeneração, ou seja, um planeta mais evoluído, mais voltado para as coisas superiores. Então espero que tenham gostado do assunto. Lembrem de dar o like, de apertar o botãozinho do positivo e se inscreverem no meu canal se gostarem. Então até um próximo vídeo sobre um novo assunto. Até mais.